E nesse vídeo, ele vai ser o primeiro dessa série, no dia 2 de maio de 2024. Temos o título Cada Ser Tem Seu Jeito de Ser, inclusive os mentores e as mentoras. Esse título ele me veio após eu ter entrado em contato com a minha nutricionista, né? E aí me veio bastante forte a sensação de que eu, você e qualquer pessoa, às vezes nos espelhamos em certos profissionais da área a qual nós atuamos, ou até mesmo na vida em que nós temos. Quem nunca um dia pensou, gostaria de ser como aquela pessoa? Gostaria de ser como Clark Kent? Como um Steve Jobs? Alguém do tipo assim, né? Justamente tentando pegar as características daquela pessoa para nós. Isso é normal. Nós chamamos, conhecemos como arquétipos. Então, de repente, o arquétipo daquela pessoa é algo realmente incrível, algo interessante. E aqui falando sobre mentores, no qual são as pessoas que nos acompanham dia a dia aqui nesse planeta Terra, eles seriam, então, pessoas normais que estão nesse cargo, e eles também têm os trejeitos dele, Então, nesse exemplo, eu quis colocar, eu até brinquei com ela, e disse, quando você for a minha mentora, algum dia, em alguma vivência minha, que você, por favor, continue tendo o mesmo jeito de ser. Porque cada pessoa tem o seu jeito de ser, e eu acho bastante interessante o jeito de ser dela, porque eu me acostumei também, a maneira que fala, as palavras que utiliza, o jeito que se gesticula. Então isso é uma identidade da pessoa, é algo muito importante. E eu até diria que é isso que, na maioria das vezes, faz com que nós tenhamos sucesso no nosso trabalho. Porque, se formos olhar de um plano um pouco mais acima, às vezes, e pelo menos na minha época, eu tinha meus concorrentes, pessoas que haviam se formado igual a mim, como técnico em processamento de dados. Tinham os mesmos professores, estudamos nos mesmos livros e aprendemos nos mesmos computadores. Então, qual que é a diferença de um outro? É o jeito de ser. E essa maneira, o jeito de ser, é o que faz, às vezes, não que uma pessoa se torne melhor do que a outra, não isso, mas de uma maneira em que o cliente em si, ele se sinta mais à vontade, ou não. Então, eu dei um exemplo aí uma vez, quando eu lecionava, eu estava no início ainda, eu tinha recém feito 18 anos, e das várias classes que haviam na instituição, tinha uma delas que o diretor chegou para mim e falou, Samuel, eu estou tirando essa classe desse professor porque esse professor não está conseguindo conduzir ela. E ele trocou uma comigo. Era justamente uma classe que eu gostava muito. Eu já tinha conhecido os alunos e tudo mais. Pois bem, eu fui lá na classe. E aí eu tinha um desafio. Consegui obter atenção, porque a maioria eram todos adolescentes. Bom, por fim, consegui colocando exemplos nos arquivos que íamos utilizar para cativar a atenção, aquelas técnicas que a gente tem, e se tornou uma das minhas melhores turmas. Então, por quê? Porque eu sou melhor? Não. É porque as pessoas, às vezes, elas tendem a se adequar com a maneira que a outra pessoa é. E isso faz uma grande diferença. Às vezes, tem na mensagem dos Beatles lá, o que define uma pessoa, que não é o sangue, não é o dinheiro, o que define uma pessoa é a maneira que ela faz as coisas. E isso nesse título, nesse vídeo, ele passa esse tipo de sentimento para nós. Que cada ser
ele tem seu próprio jeito. E o legal disso daí, eu acho incrível, é que isso não está em nossa vida. Isso está em nosso espírito. Nós somos assim. A nossa alma é assim. Não tem certas pessoas que dizem: eu não consigo mudar meu jeito porque eu sou assim. E realmente é por causa disso. É porque a pessoa, ela é dessa maneira. E ela sendo dessa maneira, é a identificação dela. Então compete a nós o quê? A pegar tudo aquilo que nós aprendemos, que estudamos, que gostamos, e colocar isso na nossa maneira de ser. Eu diria, né, que você, qualquer pessoa, cada pessoa tem o seu mundo, do seu jeito de ser. Eu enxergo o mundo de uma maneira, você enxerga o mundo de uma maneira. E cada pessoa enxerga o mundo de uma maneira, que seria o nosso jeito de ser, de ver o mundo. Isso é muito legal. E voltando para finalizar, falando mais uma vez dos mentores e mentoras, talvez essa maneira, ou não, né? Que às vezes também pode ser um desafio, porque já que são duas pessoas, uma conversando com a outra, uma entrando em contato com a outra, uma tentando passar um tipo de informação a outra nessa vida, então de repente, né, vamos pensar assim, a minha mentora, ela chega para mim e ela tenta explicar para mim que eu não preciso gravar 20 vídeos por dia. Se eu gravar 10 vídeos por dia, já é o suficiente. Só que eu, como sou uma pessoa que gosta de fazer as coisas em volumes, então se no dia eu vejo que dá para fazer 20 vídeos, eu vou tentar fazer 21. Então ela, com a maneira própria dela, ela tem um jeito pessoal dela, um jeito de ser que só ela tem, ela acaba modificando e tentando colocar num tipo de informação que eu acabe encontrando, que eu acabe compreendendo e que assim eu acabe realizando. Então nesse vídeo nós vimos o quanto que é interessante para nós refletirmos que na maioria das vezes o nosso maior sucesso somos nós mesmos. Não é o que a gente sabe, não é o que a gente aprendeu, não é o que a gente tem, mas sim o jeito que nós fazemos, o nosso jeito de ser. Gratidão, gratidão, gratidão.